Irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, que tem um projeto maravilhoso para todos nós, e que o projeto de Deus ele é tão sofisticado, irmãos, ele é tão diferente do projeto da Terra, que todos nós temos dificuldade de aceitar esse projeto. Até porque, desde criancinha, ensinam tudo para a gente, mas é tudo relacionado à Terra. Não ensinam para a gente o reino de Deus. Quando vão ensinar alguma coisa do reino de Deus, ensinam religião, coisa do homem. E a religião e a igreja, ela prega a terra. Esse é um grande problema. Então, eu estava até lendo um versículo hoje que dizia que era melhor a casa de luto, era melhor o dia da morte que o dia do nascimento. E essa é uma palavra que nós não aceitamos ela, porque nós vivemos convencidos de que vamos viver eternamente aqui na Terra. A gente está plenamente convencido que só os outros é que vão morrer, e sempre temos uma justificativa para a morte dos outros, né? Não aceitamos a verdade que existe aí desde quando o homem está na terra, que o homem nasce, cresce, às vezes nem cresce, mas morre, né? O futuro de todo ser humano é a morte. Até hoje ninguém voltou para contar. E ninguém até hoje conseguiu ir lá para ver como é que é, o que acontece depois da morte. O que nós temos é a palavra de Deus, que deixa claro que os mortos não estão cônscios de nada, não sabem nada, que na sepultura não há projeto, entendeu? Assim como você chegou aqui no mundo sem nada, você vai para a sepultura e lá você não vai ter nada também, né? Você vai ser apenas um esqueleto lá e mais nada. E vai ser levado ao esquecimento. O que nós lemos aqui nos livros são nomes na história, apenas nomes, né? Nós não conseguimos lembrar nem dos nossos antepassados. Vivemos como se eles não tivessem existido. Essa é a verdade, a própria Bíblia fala sobre isso. Mas ninguém quer tocar nesse assunto, irmãos. Tem dois assuntos que as pessoas não querem tocar, não querem parar para pensar e não querem que ninguém fale sobre eles, que é sobre a morte e sobre os demônios, sobre o lado espiritual, que é o lado do mal, entendeu? O homem fica sempre querendo provar que o mal vem do próprio homem. Não aceita que o mal vem do inferno, vem das hostes celestiais da maldade, que o mal ele é espiritual, não é? E que porque temos uma descendência pecadora? Temos, porque nós herdamos, são as maldições hereditárias, entendeu? Tem gente que nasce com gênio ruim e consegue morrer com gênio ruim, e às vezes até consegue piorar, não é? As pessoas mais sábias, elas lutam, assim como aquela pessoa que quer ter um corpo malhado, ela faz no mínimo 1 hora de academia por dia e luta para ter aquele corpo, faz dieta, faz sacrifício, faz esforço, né? Você não vai ver uma pessoa dessa que faz um esforço físico, barrigudo, gordo, não, porque ele luta para ter aquele corpo, né? Ele não consegue aquilo ali de graça. E assim também, psicologicamente, fisiologicamente, emocionalmente, espiritualmente, você tem que lutar.
A Bíblia inteira diz que nós temos que lutar. A Bíblia nos chama à luta. A Bíblia não diz que você agora tem que ficar em casa parado, sem fazer nada, e que vai dar tudo certo. De jeito nenhum. Né? Deus manda meditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, de dia e de noite. Jesus manda orar sem cessar. Jesus manda orar e vigiar. Jesus manda a gente observar os acontecimentos do mundo. Não é? Olha, Jesus fala, você tem que ser simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Então você tem que ser astuto, você tem que ser esperto. Você tem que ficar observando as coisas. Você não é chamado para o projeto da terra para passar por esse projeto como um simples animal. Lá no livro de Jó, Deus já faz uma diferença entre o animal e o homem. Deus já mostra como pensa um avestruz, como pensa um cavalo. Deus já mostra. E mostra a diferença entre o homem e o animal. Nós não somos chamados para vivermos como animais e morrermos como animais. Esse não é o projeto de Deus para o ser humano. E muitas pessoas que têm um projeto de Deus sobre a vida delas, o que elas fazem? Elas lutam contra Deus. Elas não aceitam o projeto de Deus, de jeito nenhum. Passam a vida, morrem com 90 anos, 100 anos, lutando contra Deus. Querendo impor a Deus o seu gênio, o seu jeito, o seu pensamento, né? E isso não vai dar certo, irmãos, porque Deus vai deixar a pessoa passar por dificuldades para ver se ela consegue evoluir, se ela consegue melhorar, né? A própria Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama, né? Por que Deus faz isso? Que Deus deixa a pessoa passar por dificuldade? Para o próprio bem dela. Porque o tolo, ele não vem a Deus por amor. Né? O projeto de Deus aqui na Bíblia ele é claro. Diz que lá no céu não entra pecado. Então, ou seja, lá no céu não vai entrar corrupção. Né? Não vai entrar ciúme, não vai entrar inveja, não vai entrar egoísmo. Não vai entrar maldade, não vai entrar, irmão. Se você prefere guardar dentro de você esses sentimentos ridículos, entendeu? Você está lutando contra Deus e contra você mesmo. Lá na frente você vai pagar um preço muito caro por causa disso. Por isso existe a grande tribulação. A Bíblia tem um projeto claro aqui. Talvez você vai ter que passar pela grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor. Por quê? Porque você quer viver como um animalzinho, como um cachorrinho, como uma avestruzinha, entendeu? Você não quer assumir que das criações que existem na Terra, dos bilhões e bilhões de seres que existem na Terra, você é o ser mais especial que tem na Terra, você. Você não quer aceitar isso? Você vive com um pensamento miserável toda a vida, pensamento pequeno, materialista. Estamos lendo aqui, irmãos, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, na minha opinião, um dos capítulos que a gente deveria sempre estar meditando nele, porque Deus sempre coloca na nossa frente duas opções, o caminho do bem e o caminho do mal. Quando você anda no caminho do bem, Deus anda com você. Deus quer que você ande no caminho do bem para o seu próprio bem. Deus não ganha nada com isso, né, irmãos? E no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz a palavra do Senhor assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então muita gente critica assim, né? Por que Deus deixa acontecer isso? Por que Deus deixa acontecer aquilo? Por que Deus não olha
as maldades que acontecem na terra, né? Por que Deus prometeu, né, e não cumpriu? Ali nos Salmos mesmo a gente vê o povo reclamando, por que Deus não cumpriu comigo essas promessas aqui? Porque tudo no reino de Deus, irmãos, tem um se, entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Se fosse para Deus fazer a parte dele, não precisava nem de ter o projeto da terra, você já estava vivendo no céu já, entendeu? Deus estalava o dedo e você ficava perfeito. Mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é de conversão, é de transformação. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Irmãos, aqui a Bíblia deixa claro que quando você anda conforme os estatutos e mandamentos do juiz de Deus, conforme o que é correto, você não precisa correr atrás da bênção, que a bênção é ela que vai atrás de você. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha, aqui nós vemos claramente na história de Jacó, Deus fazendo isso, né? Labão e os filhos de Labão trabalhando contra Jacó, querendo tomar o que Jacó tinha, e tudo que Jacó botava a mão, Deus prosperava, dava certo. E a pessoa não entende que quando Deus conta a história de Jacó, é para exemplo nosso, para que a gente aprenda a ser como Jacó, que era um homem que amava a Deus, que temia a Deus e que obedecia os mandamentos de Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, está vendo? É quando você fizer, é se você fizer, entendeu? É do jeito que você fizer. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, esse se aqui, esse versículo é muito importante, porque aqui diz que Deus vai te colocar por cabeça. Se você, irmão, estiver andando por baixo, por cauda, tem algo errado com você. Mas essa pergunta é você que tem que fazer para Deus. Porque as pessoas ficam rezando e a vida delas nunca anda para frente. Sempre tem problema. Por quê? Porque ela esquece de perguntar para Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer para me sair dessa situação? O que eu tenho que mudar para mim poder sair dessa situação? Isso é uma coisa que eu aprendi. Então, quando acontece problemas comigo, porque acontece problemas comigo, perseguições e decepções, e vai por aí uma série de coisas, a primeira coisa que eu pergunto para Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Aonde eu estou falhando? Porque eu sei que a culpa é minha. Deus é dono do ouro e da prata e de tudo quanto nela há. Deus é dono da chuva, é dono do vento, é dono da terra. Se Ele quiser florescer em cima de uma pedra, Ele faz florescer. Se Ele quiser tirar água da rocha, Ele tira. Deus abre porta onde não tem porta. Entendeu? Deus, se quiser te dar dinheiro, Ele te dá e vai por aí afora.
Entendeu? Se não está acontecendo com você, você está falhando, acabou, irmão. Não adianta você achar que é isso, que é aquilo. Eu nunca botei nem a culpa nos outros, eu boto a culpa em mim mesmo, eu sei que a culpa é minha. Entendeu? A culpa é minha. Muitas vezes Deus tem que deixar eu passar por aquele caminho para que eu possa melhorar para o meu próprio bem. Deus deixa claro que Ele não precisa do seu sacrifício, Ele não precisa que você mate um bezerro para ofertar para Ele, Ele não precisa do seu holocausto, Ele não precisa do seu dinheiro, do seu dízimo, da sua oferta, Ele não precisa de você para nada, Ele é Deus. Ele é Deus. Então você tem que, como diz a Bíblia, né, chegar perante Deus com temor, com tremor, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Olha quem é o nosso Deus. Ou você crê ou você não crê, porque tem gente que fica acreditando num Deus que não pode nada. Um Deus de histórias. E ainda quando Deus faz um milagre na vida dele, que ele fica lá clamando e pedindo a Deus, é só naquele momento ali que ele agradece e esquece de novo que o Deus pode fazer milagre. Está aí o exemplo do Êxodo. Deus tirou aquele povo lá, numa escravidão de 400 anos, fez quantos milagres, sinais e prodígios que nós nunca vimos e talvez nunca veremos. E eles sempre estavam querendo mais milagre. E era só eles se converterem, mais nada. Só isso. Entender a fraqueza. Você tem que entender que você é fraco, você não é nada. Entendeu? E Deus não te chama para você ser um animal, Deus te chama para você ser um ser humano, a imagem e semelhança dele, para você ter bons pensamentos, bons sentimentos, você ter o olho bom, entendeu? Para você ser uma pessoa boa, você, entendeu? Não é os outros não, é você, né? E se as coisas não estão andando conforme você sonha, conforme você deseja, é porque Deus ainda te ama, Deus quer o teu bem. É por isso. A última dificuldade que eu passei na minha vida aqui, que quase infartei, né, fiquei com pasmo, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus imensamente. Agradecer porque eu precisava, entendeu? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí a pessoa acha que Deus é ruim por causa disso daqui, ó, porque as pessoas estão indo na igreja só buscando a bênção, mas elas não querem mudar nada, elas não querem mudar. Elas querem um Deus para servir a elas apenas. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo em que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a inflamação, e com o calor ardente, e com a secura, e com o crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Irmãos, a gente lendo isso aqui, né?
Parece que é só uma história, né, irmãos? Olha só, não se esqueçam, Jesus pregou para esse povo lá na Síria. O apóstolo Paulo pregou para esse povo lá onde está acontecendo essas guerras ali. O apóstolo Paulo pregou ali, o apóstolo Pedro pregou ali, Jesus pregou ali, né? Esse povo que está aqui, ó, pregou ali. Eles ouviram a pregação? Aceitaram a palavra de Deus? Não. O que está acontecendo com eles hoje? Vai lá para você ver a Síria lá, toda destruída. Toda destruída. Vai lá ver aonde que era a região de Nabucodonosor, a região ali de Ciro, a Pérsia, a Média Pérsia. Vai lá para você ver como é que está lá. Tudo destruído. E o teu cadáver servirá de comida e todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com coceira, de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. E edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio, capítulo 20, versículos 5 e 7, Amós, capítulo 5, versículo 11, Sofonias, capítulo 1, versículo 13. Irmãos, olha as guerras que tem no mundo hoje. Esse pessoal aí, muita gente que edificou casa, não está morando nela, não. O teu boi será morto nos teus olhos, aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e enlouquecerás com o que vires com os teus olhos. Olha, irmãos, o que o povo de Israel... Isso aqui estava sendo pregado para o povo de Israel, irmãos. Olha o que eles passaram na Segunda Guerra Mundial. Olha o que eles passaram. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirá a outros deuses, ao pau, à pedra. Isso aconteceu várias vezes, né? E serás por pasmo, por ditado e por fábula, entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos que te tem ordenado. E essa é a realidade, irmãos. Essa graça que estão pregando aí, essa forma de andar com Deus que o pessoal está escolhendo, sem precisar de fazer nenhum esforço, sem precisar de observar, sem precisar de entender, de qualquer jeito, como o presbítero Paulo falou aqui, o morno não vai entrar, meu irmão.
E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Isso aqui é difícil, né, irmãos? Pessoas se alegrarem pelo que Deus dá, porque as pessoas estão achando que elas estão conseguindo as coisas pela sua força. Esquecem de ler o Salmo 73, né? Se a pessoa ler direitinho o Salmo 73, ela vai entender, né? E esquecem que toda a bênção daquele que é escolhido por Deus, há uma diferença entre a pessoa do mundo, os filhos do mundo e os filhos de Deus. Aquela pessoa que Deus escolhe, muitas vezes no ventre da mãe, ali Deus já escolhe, que Deus tem um plano na vida dela, entendeu? Irmãos, a vida dessa pessoa vai ser diferente. Ela muitas vezes vai ficar invejando a quantidade de dinheiro, de riqueza, de bens que o ímpio tem, né? Com inveja do ímpio. Por isso que ela tem que ler o Salmo 73. Enquanto ela está numa situação muito melhor do que o milionário, do que o bilionário, porque ela tem a presença e o conhecimento de Deus. Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porão um jugo de ferro até que te tenha destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apederará do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas, em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que tem dado o Senhor teu Deus. Irmãos, se você olhar para trás na história da humanidade, você vai ver que milhares de cidades na Terra eram muradas. Cidade, por exemplo, igual Machu Picchu, que foi construída lá no alto de uma montanha, até difícil de chegar lá, e as pessoas confiavam nessas coisas, confiavam nos muros de pedra, nas armas, e não adiantou nada. O inimigo, quando tinha que entrar, ele entrava e pronto, né? Temos que confiar no Senhor nosso Deus. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te deram o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Aqui, olha, se você ver a história de Samaria, você vai ver claramente isso acontecendo, e em várias outras situações também. As pessoas comendo os próprios filhos por causa da fome, que às vezes o inimigo sitiavam uma cidade e ficava 1 ano, 2 anos sitiando aquela cidade. E como a comida era produzida fora da cidade, fora dos muros, acabava-se a comida, acabava-se a água e a fome era terrível, né? Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais dos seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco, no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Irmãos, é o que eu sempre digo, né? Esse negócio de crente bonzinho não existe. Nós somos muito bonzinhos de acordo com a necessidade, com a situação. Se apertar a gente, como Deus está falando claro aqui, né? Se apertar a gente não sabe o que a gente vai ser. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha. Isto por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas, pela falta de tudo no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei,
que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Olha a importância da Bíblia, irmãos. E o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que seja destruído. E ficareis poucos em números, em lugar de haverem sido como as estrelas dos céus em multidão, porquanto não deste ouvido à voz do Senhor teu Deus. E será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis na terra a qual passais a possuir. E o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conhecestes, nem a ti, nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos, e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspense, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo de teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos como escravos, e escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre. Irmãos, você vê que as bênçãos foi só alguns versículos. As maldições, nós lemos aqui quase 2 páginas da Bíblia. Entendeu, irmãos? Mas não é por falta de conhecimento, porque Deus deixa claro isso aqui na Bíblia. Entendeu? Deus chama a gente para a gente lutar, irmãos, para a gente se esforçar, para a gente buscar o caminho correto, fazer distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, né? E levar a sério a nossa vida. Amém, irmãos?